Shalom Leculam, a paz do Senhor para todos. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração nessa tarde. Se encontra em Salmo 73. Haja vista que o nosso irmão Asaf, ele nos deixa uma palavra que nos gera muitas perguntas. E uma dessas perguntas é por que o nosso irmão Asaf teve inveja dos ímpios. Haja vista que Asaf, no Salmo 73, ele começa a dizer: por ver a prosperidade dos ímpios, meus pés quase se desviaram da presença do Senhor. Irmãos, o nosso irmão Asaf era filho de Baraquias. Ele foi constituído pelo rei Davi como o líder dos levitas. O seu instrumento, o instrumento que ele tocava era o síbalos. Então, haja vista que ele também era conhecido como vidente, ou seja, um profeta. Em 2 Crônicas, a Bíblia diz, lá no versículo 29 e 30, que ele era um vidente, músico, levita do Senhor, conhecido como profeta. Só que esse amado irmão, Asaf, ele sofreu um problema, podemos dizer que foi um problema psicológico e um problema financeiro. Porque, na verdade, o nosso amado irmão Asaf, ele começou a olhar os seus amigos, os seus parentes, os seus colegas crescendo financeiramente. Então ele fala: por ver a prosperidade do ímpio. Ele que era um servo do Senhor, um levita responsável pela adoração do templo de Deus. Olhava para os seus amigos e eles cresciam, eles andavam conforme os preceitos do mundo, ele tinha tudo o que eles queriam, e ele que servia a Deus, muitas vezes faltava alguma coisa. Então, nosso irmão Asaf, ele começa a ter um empate entre o espírito e a carne. Ele começa a ter uma diversidade muito grande, porque ele quer entender, porque na verdade ele, servindo a Deus, padecia com tantas adversidades, enquanto os ímpios tinham tudo que queria. Então, quando ele vai em uma parte do dia a uma determinada congregação que ele era responsável da adoração, ele entra dentro do templo do Senhor. Provavelmente, imaginando teologicamente, de repente Asaf entra naquele dia, naquela congregação, e percebe que tem um pregador que está pregando sobre o fim dos ímpios. E ele percebe que no versículo 17, ele percebe que quando ele entra dentro do templo do Senhor, ele percebe que qual é o fim de cada um deles. Então, na verdade, Asaf descobre que o interessante não é ter demais, mas o ter o suficiente. Porque próspero é aquele que sabe viver com pouco que ganha. Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã, independente da circunstância, independente do problema, independente da adversidade que você tem passado. Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir, independente do tempo, mas Deus vai cumprir com as promessas na sua vida. Não vai deixar você passar dificuldade, passar fome, passar luta, passar adversidade, mas Ele é contigo, Ele te sustenta, Ele te ajuda, Ele te cura, Ele te sara e Ele faz promessas. A promessa de Deus na sua vida está de pé. Não fique preocupado com o que vão falar, com o que vão dizer de você. Tenha somente algo na sua mente: o Senhor Deus, que fez a promessa, Ele há de cumprir com as promessas na minha vida e na sua. Porque para Deus nada é impossível. E o nosso irmão percebe isso, porque independente do tempo, independente do que os outros tenham, você também pode ter. A Bíblia diz que a gente ser fiel. Quando a gente é fiel ao Senhor, Deus também é fiel conosco. Que você possa meditar na palavra, que você possa acreditar em Deus, porque Deus é o Deus da promessa. Ele faz promessa, mas Ele cumpre com as suas promessas. Independente do grau da adversidade que tu tem passado. De repente tu tem passado um problema psicológico, porque você está vendo tanta gente se dando bem e você ainda não conseguiu receber esse bem de Deus. De repente você está vendo tantas pessoas na conformidade, fazendo tudo o que quer, mas Deus já preparou algo extraordinário, maravilhoso, sobrenatural para a sua vida. Espere mais um pouco, tenha mais calma, tenha perseverança, comece a meditar na palavra e deixe Deus agir ao teu favor.
Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua parentela, a sua família. Que Deus possa derramar as comportas do céu, abrir as comportas do céu e derramar sobre a sua vida uma bênção celestial. Porque o nosso Deus é um Deus que cura, que salva e liberta. Deixa Deus agir ao teu favor. Somente crê, porque na verdade aquele que crê, aleluia, receberá as bênçãos do Senhor. Que Deus te abençoe, irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, jovem, que você possa estar com a sua mente focada em Deus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para a adversidade do mundo, mas olhe para Jesus, que é o nosso consumador. Olhe para Jesus, que é o nosso alvo, e Ele vai te dar vitória. Independente da circunstância, independente da crise que você está vivendo, o nosso Deus, ele faz poço onde não tem poço, Ele traz água de onde não tem água, e Ele faz jorrar água onde não pode jorrar água. Ele abre mar, Ele faz tudo, irmãos, por você. Então creia somente em Deus, espere mais um pouquinho, porque tu vai ver o milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, dê um like aí, se inscreve no nosso canal, e que Deus te abençoe e compartilhe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.